Bom, para a realização de suas atividades, a estrutura do MST se compõe de coordenações ou coletivos, setores e brigadas, voltadas para diversas áreas, sejam elas produção, saúde, gênero, comunicação, educação, juventude, enfim, várias áreas que se organizam o movimento, né? E as coordenações, as brigadas e as frentes se organizam de acordo com a necessidade e a demanda, desde os assentamentos e acampamentos até o nível nacional. Uma das coordenações é exatamente a de cultura, que atualmente possui como coordenadores nacionais os militantes Ana Chan e Mineirinho. Ana Chan foi com quem eu conversei e fiz uma entrevista. Ela é portuguesa, filha de um jornalista português, militante da esquerda, que conheceu o movimento e veio morar no Brasil para trabalhar junto com o MST. E hoje é não só da coordenação nacional do MST, representando a parte da cultura, como do diretório nacional do movimento. Segundo informa Ana Chan, a cultura, entendida desde o ponto de vista amplo até a produção artística, está praticamente, e eu estou citando a Ana, está praticamente em todos os movimentos da vida do MST, desde a reunião de um acampamento, de um assentamento, até uma reunião mais geral, de militantes e dirigentes. Contudo, como situa Ana Chan, a discussão mais sistemática sobre cultura no movimento a partir de 2000, esse coletivo de cultura, né? Que por sua vez se divide em frentes para fortalecer as linguagens. As frentes aparecem à medida que as linguagens vão se fortalecendo. Atualmente existem as frentes de música, né, que foi a primeira e até hoje a mais estruturada. A frente de teatro, que inclusive teve uma formação junto com o Teatro do Oprimido, o Centro do Teatro Oprimido com o Gustavo, com o Boal, né? O de artes plásticas, onde destaca o papel do muralismo, a literatura, onde destaca o papel da poesia do cordel, e a de audiovisual, que é uma frente que está crescendo bastante dentro do MST. Tá? Não vou poder abordar isso porque o tempo é curto, mas há um material muito bacana sendo produzido na parte de audiovisual dentro do MST. O coletivo ou Coordenação Nacional de Cultura reúne os coordenadores estaduais e regionais e os representantes das frentes de linguagens. Dessa coordenação, saem 2 membros que compõem a coordenação nacional do MST para um mandato de 2 anos. É interessante perceber como ao longo dos anos, os representantes da cultura conquistaram espaços na relação de poder do MST.
inclusive por conta de pensar sobre o fazer artístico cultural no e do movimento. E aí eu trago uma fala relativamente longa da Anushya, mas eu acho que vale a pena transcrever e a gente ler aqui, porque é bem elucidativa dessa disputa de poder que os militantes na área da cultura vão conquistando dentro do movimento, né? Em 2005, o debate era: que tipo de arte o MST tinha que produzir? A arte que era feita no movimento estava no campo do espetáculo? Ou ela seria uma arte feita por todos e que poderia apontar para um processo mais emancipatório? Tinha-se que trabalhar as linguagens separadas ou juntas? Quem produz cultura? Ele é o artista do MST ou ele é um militante artista que faz a sua tarefa em vários outros setores, mas que tem também como ferramenta de luta uma linguagem artística específica? E nós fomos nos dando conta que nós somos militantes que usamos a arte e a cultura para fazermos a nossa tarefa, mas somos militantes da organização e por isso nós não devemos viver em um mundo separado. Nós devemos inclusive participar das discussões gerais, das instâncias e debates gerais para a gente poder fazer a nossa arte. Então apontava para isso. A gente tem que ir eliminando isso que uns fazem e outros pensam a cultura. A prática de ter um músico que ia para o encontro para fazer animação, mas não se inseria na discussão, não é? Isso vai sendo superado. Aí, percebendo isso, o que nos interessa enquanto produção, a questão de forma e conteúdo. Se a gente mudasse o conteúdo, já estava contemplando a nossa luta, a gente foi percebendo que não. Então, os campos de estudo são múltiplos. Como se percebe, a cultura ocupa um lugar relevante na estrutura e documentos do MST, mas principalmente em suas práticas cotidianas. Como situa Ademar Bogo, um dos formuladores da questão cultural do movimento, o MST deve implementar uma revolução cultural que significa colocar as coisas em outra ordem. E isso é possível porque tudo que existe ou acontece no assentamento é a cultura dos trabalhadores sem terra. Ainda segundo Bogo, né, nos debates do movimento, a cultura só estava relacionada à arte. Entretanto, com o amadurecimento ideológico, se percebeu que o próprio movimento social é uma modificação de comportamento. O MST representa a soma de interesses de pessoas diferentes que se propõem a descobrir novas saídas, novos valores que gerem novas práticas sociais. O movimento muda hábitos. A cada ocupação, as pessoas se veem obrigadas a criar novos hábitos, pois a pressão da vida coletiva faz com que as pessoas eliminem hábitos antigos e absorvam outros. Desse modo, a cultura passou a representar uma maneira de existir, de lutar pela vida, de preservar a vida e a natureza. Nos reeducamos para plantar a árvore que cortamos por isso. Por isso, há até uma inversão de tradição.